Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos passar, torcedor, todas as informações do jogo desta quarta-feira, 15 horas, em Bonito, no Agreste Pernambucano, entre Maguari e Santa Cruz, torcedor. Estamos, inclusive, com a escalação do Santa. Eu acredito, né? É uma opinião minha. Possa ser que tenha mudanças. Eu vou dizer a minha opinião em qual setor eu mudaria para esse time que vai jogar diante do Maguari. E também vamos fazer uma crítica aqui, tá? Sobretudo em cima do Santa Cruz. Fica comigo até o final do vídeo, já vai deixando teu like aí, se inscreve no canal, é muito importante. E aciona o sininho das notificações, torcedor. Na tua tela tá passando os nossos patrocinadores, né, galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Inclusive, torcedor, a Jogo de Ouro aqui, que é a nossa patrocinadora master, tá com algumas novidades que a gente vai trazer aqui para vocês. Inclusive, o Grafite, né, ídolo do Santa Cruz, participou de um podcast da Jogo de Ouro e o Grafite assinou, né, autografou uma camisa oficial do Santa. Essa camisa vai ser sorteado por aqui, né? A gente vai fazer esse sorteio da camisa do Santa Cruz que foi autografada pelo ídolo Grafite. Mas desde já, torcedor, eu já te peço, já, no link da descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição, tem um link lá da Jogo de Ouro. Já faz o teu cadastro, tá? Você tem que ser maior de 18 anos. Faz o teu cadastro para você concorrer a essa camisa. Fica ligadinho nos próximos vídeos aí que a gente já vai passar tudo para vocês, como é que vai ser as regras. Mas a Jogo de Ouro vai disponibilizar a camisa autografada do Grafite pra gente do Cast Coral sortear com vocês aí, tá bom? E se vocês também quiserem ser um incentivador do nosso trabalho, é muito simples. É opcional, né? Seja membro, planos a partir de R$ 4,99 para vocês incentivarem o trabalho do Cast Coral. E também a gente disponibiliza para vocês um link exclusivo para membros, tá? Para vocês participarem do grupo de WhatsApp do Cast Coral. Torcedor do Santa, vamos embora, tá? Ó, o Santa Cruz jogou anteontem, né? No último domingo. O jogo foi 6 da noite, terminou de 8 da noite. E aí o Santa Cruz já vai enfrentar, nesta quarta-feira, menos de 72 horas, o Maguari, no seu estádio lá em Bonito. Jogo às 15 horas, 3 da tarde, tá, torcedor? Mas sabe por que esse jogo é às 3 da tarde? Porque o estádio do Maguari não tem refletores. E aí, se não tem refletores, o jogo não era para ser no estádio do Maguari. Era para ser na Arena de Pernambuco. Porque vai ter um jogo aí, né? Que foi inclusive a pedido do Maguari, ou foi do Decisão, porque o estádio está irregular e pediu a mudança para a Arena de Pernambuco. Porque o jogo do Santa Cruz vai ser 15 horas. Mas sabe por quê, torcedor? Porque o Santa Cruz está calado, o Santa Cruz não gritou. Inclusive não tem nem direito de gritar, né? Porque o Santa Cruz, por exemplo, recentemente, a Federação de Pernambucana de Futebol socorreu o Santa Cruz no valor aí de R$600 mil. O Santa Cruz solicitou o empréstimo à SAF. O presidente do Santa falou que a SAF negou. E aí o Santa Cruz recorreu à Federação Pernambucana de Futebol, onde a federação ajudou o Santa nessa questão desse empréstimo aí. Então, por isso que o Santa Cruz não tem nem direito de gritar. Porque o correto era para o Santa Cruz não aceitar jogar de 3 da tarde, porque o estádio do Maguari não tem refletores. Isso é um problema do Maguari, não é um problema do Santa, não. Se fosse Náutico ou Sport, não jogaria. Mas, como é o Santa Cruz vai jogar 15 horas, um sol para cada um, né? Inclusive, a gente já tem aqui a escalação, a provável escalação do Santa. Tá passando na tua tela aí, né? A gente colocou a escalação do time que entrou em campo no último domingo diante do Decisão. Mas
Eu acredito que o Marcelo Cabo deverá fazer modificação nesse time. Eu acho que ele vai sacar o Andrei e vai colocar o Pedro Favela, porque o campo duro, ruim lá de jogar, né? Um calor imenso. A gente viu que o Andrei ainda está se adaptando, né? O Andrei, o último jogo do Andrei profissional, fora esse, tinha sido em julho do ano passado. Eu acho que ele não vai escalar o Andrei. É uma opinião minha aqui, tá? É um achômetro, né? Um achismo aqui do repórter. Então eu acredito que ele deva fazer essa modificação. Ou até então povoar esse meio campo e também colocar mais um zagueiro ali, quem sabe, né? Vocês lembram no ano passado, quando o Santa Cruz jogou a Série D, no jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, um estádio, campo de jogo idêntico a esse Santa Cruz vai jogar contra o Maguari, e o horário 15 horas também. O Marcelo Cabo fechou tudo ali, né? 3 zagueiros e 3 volantes. Pouca farinha, o meu pirão primeiro. Eu não critiquei o Marcelo Cabo ali, tá? Por conta das condições do gramado, né? E Série D, todo jogo é uma decisão, você tem que estar somando pontos. Embora tenha sido ali no campeonato na primeira fase. Se ele for fazer isso, eu também não vou criticar não, torcedor. Porque é muito difícil jogar ali contra o Maguari, nesse estádio ali deles, tá? E também por conta da dificuldade do próprio time do Maguari, que a gente vai falar sobre esse time. É um time bastante experiente, com jogadores inclusive que já jogou no Santa. Jogadores rodados aí, né? No futebol brasileiro, Série B. Então assim, vai ser muito difícil. Mas o Santa Cruz é o grande, a camisa pesada é a do Santa. O Santa Cruz tem a obrigação de vencer, tá? Eu faria 2 modificações, tá? Eu faria 2 modificações. Eu sacava o Andrei e colocava o Pedro Favela. E sacava o Robinho e colocava o William Júnior. Eu faria essas 2 modificações. Fazia ali, né, um meio campo com pegada, Balotelli e o jogador Pedro Favela. Fazia o 4-4-2, né, com 2 meias. O Patrick Alain e o William Júnior. E no ataque, Renato e o jogador Quirino. O Santa Cruz iria ter muita força e também um poderio de finalização. Se o Robinho não conseguiu jogar, torcedor, com um gramado impecável da Arena de Pernambuco, avalie o Robinho jogando nesse estádio, nesse campo horroroso que é do Maguari. Então assim, vai ser uma peça nula. Eu não colocava o Robinho. Eu faria isso aí que eu tô dizendo. Povoava o meio campo, trazia o William Júnior ali, colocava o Favela para ganhar na pegada ali, na primeira volância ali, tá? Porque o jogo, nessa quarta-feira contra o Maguari, vai ser um jogo de intensidade. Se não tiver intensidade, não vai vencer o jogo. Eu faria essas 2 modificações, torcedor. O time do Maguari, esse aqui, ó, que você está vendo aí, tem 3 jogadores que já jogaram no Santa Cruz, tá? Tem o experiente volante mesmo, que foi base do Santa Cruz, campeoníssimo pelo Santa Cruz também, né? Campeão pernambucano em 2011, campeão pernambucano em 2012, acesso para a série da Série D para a Série C, um atleta que inclusive tem uma história muito bonita no Santa Cruz. O Memo é o capitão inclusive desse time. O Memo é de Bonito, tá? Na cidade do Maguari. Meu abraço aí pro Memo, gente da melhor qualidade, meu amigo Memo. O Guedes, outro jogador formado na base do Santa, né, que saiu pelas portas de fundo, ganhou um passe na justiça. O Guedes, que é um zagueiro inclusive, né, promissor. No Santa Cruz ele surgiu muito bem, em 2023. O Guedes tá no Maguari. E também o Maicon Félix, que jogou no Santa Cruz em 2020. Um atacante, veio do interior de São Paulo, né, trazido pelo Itamar Schulli. O Maicon Félix também tá nesse time. Time muito bom, o time do Maguari, né? Deu trabalho ao Náutico. O Náutico venceu por 2-0, mas o placar não diz o que foi o jogo. Quem realmente assistiu o jogo. Inclusive no primeiro lance do jogo ali, o Maguari sai jogando ali com 9 segundos. O Maguari coloca uma bola na trave, quase que abriu o placar. Se abrisse o placar, a história do jogo seria outra. E aí é um adversário muito difícil, muito complicado, o Maguari. Além dessas dificuldades do horário do jogo e também do campo de jogo, tá? Então, Santa Cruz tem que abrir os olhos
para não ser surpreendido, torcedor. Rodada começando aí, tá? Entre Santa Cruz e Maguari, que vai ter esse jogo. E no meu ponto de vista é a rodada mais complicada, tá? Embora alguns falem, né, que o jogo do Retrô e Sport é o mais difícil pro Sport, só que o Sport a gente não pode tirar como parâmetro porque o Sport tá jogando com o Sub-20. Então, assim, não é parâmetro não, tá? O Retrô é favoritíssimo para esse jogo. Mas falando, né, dos times que estão jogando com seus elencos principais, tanto o Santa contra o Náutico, eu acho que o jogo entre Santa Cruz e Maguari é o jogo mais complicado, torcedor. Deixa o teu comentário aqui, né? O que é que vocês acham, né, desse jogo? O que é que vocês acham dessa modificação que eu citei aqui? Vocês fariam também? Não fariam? Tem outra opção também, né? Tem outra opção também. Se ele não quiser optar para povoar o meio campo, o Marcelo Cabo pode colocar o Vitinho na vaga do Robinho. Eu estou dizendo isso porque eu não colocava o Robinho, tá? O Robinho jogando com um campo bom. O torcedor ao seu favor. Ele estava jogando uma Série B recentemente. Tá com ritmo de jogo e faz uma partida horrível daquela que ele fez no final de semana. Então, assim, eu já não colocava o Robinho, eu já sacava o Robinho. E aí tem a opção do Matheus Regis e também do Vitinho. Mas o Matheus Regis também, né, tá se condicionando fisicamente. Eu acredito que o Marcelo Cabo não vai colocar o Matheus Regis nesse fogo. Se tiver de fazer alguma modificação, se ele for fazer nesse setor aí, ele deve fazer tirando o Robinho colocando o Vitinho, ou então tirando o Robinho colocando o William Júnior, né, para povoar o meio campo ali, visto que é um campo apertado, vai ser um jogo de muito contato ali, né? E a bola parada é fundamental. O William Júnior é jogador de uma boa bola parada, torcedor. Então, ó, nesta quarta-feira, Santa Cruz e Maguari, Maguari e Santa Cruz, 15 horas, em Bonito, no Agreste Pernambucano. Santa Cruz vencendo o torcedor, ele vai dar um salto importante, né, para se classificar em primeiro ou em segundo do grupo, né, porque ele volta, né, para a Arena de Pernambuco para jogar diante do Vitória. E aí vai ter alguns jogos aí que o Santa Cruz também não vai sair aqui da região metropolitana do Recife, né? Ou vai ser Arena, ou também aqui, né, na Ilha do Retiro, que vai jogar contra o Sport no último jogo. Mas, e com o Retrô também, que é na Arena, tá? Na chamada do Retrô. Ou seja, inclusive, né, o único jogo, né, que é fora da capital pernambucana aqui, né? Da região metropolitana é esse, né? Que é no Agreste, que é o mando de campo do Maguari, que é em Bonito. O campeonato, em quase sua totalidade, ele é disputado na Arena de Pernambuco, né? Na Arena de Pernambuco, na ilha, alguns jogos e nos aflitos. Mas a maioria dos jogos vai ser disputado na Arena de Pernambuco. Tá bom, torcedor? Deixa o teu comentário aqui. O que é que vocês fariam nesse time? Se modificava, se não modificava. Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.